Olá, meu nome é Manuel Figueiredo e agora eu vou apresentar a remissão da pena pela leitura, o projeto Livro Aberto, um programa de incentivo à leitura nos presídios do estado do Ceará. A remissão da pena a partir da leitura é um direito do preso cearense. O benefício consta na Lei Estadual número 15.718, que institui o projeto de remissão pela leitura nos estabelecimentos penais do nosso estado, sendo coordenado por duas secretarias. Nós temos a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, e a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Ambas são responsáveis pela coordenação do projeto no Estado do Ceará, que tem por finalidade captar as inscrições, a distribuição das obras literárias e a realização da avaliação. Pois bem, após aderir ao projeto, o interno, de forma voluntária, ele faz a sua inscrição e, a partir daí, passa a receber uma obra literária, clássica, literária, científica ou filosófica, por mês. Logo depois, vem o processo da avaliação. Primeiramente, a leitura, logo após o processo da avaliação. Esta avaliação é realizada dentro de duas modalidades: relatório de leitura e resenha. O relatório de leitura é destinado aos inscritos que tenham o ensino fundamental concluído ou cursando e que sejam alfabetizados. Já a resenha, ela é atribuída ao público inscrito que tenham o ensino médio, cursando ou concluído, graduação e pós-graduação. Serão avaliados pelo corpo docente da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. São notas de 0 a 10, sendo que, para ser considerado aprovado, é necessário que o inscrito no projeto obtenha nota igual ou superior a 6. Portanto, a cada livro lido e avaliado, com nota igual ou superior a 6 e com autorização judicial, o interno terá direito a remir 4 dias da pena. É importante ressaltar que, mensalmente, o inscrito recebe uma obra literária. Dessa forma, durante o ano, ele pode realizar até 12 avaliações, tendo a possibilidade de remir 48 dias no prazo de um ano. Lembrando que será contabilizado apenas uma obra literária por mês. E quem é o público elegível à inscrição do projeto? Nós temos o público elegível, que são os custodiados das unidades prisionais que estejam no regime fechado, semiaberto ou provisório, e dependendo do artigo que cumpre a sua pena. Agora vamos falar sobre o relatório de leitura. Muito bem. O relatório de leitura é dividido em 3 partes, a saber, as 3 partes são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sendo que ele é bastante específico. Você tem que, no primeiro parágrafo, ou seja, no início, apresentar a obra, informar o título, quem escreveu, o que ele chamou a atenção inicialmente, isso é muito importante, qual o gênero literário e por que você escolheu aquele livro. Veremos um pequeno exemplo da obra Dona Flor e seus 2 maridos, de Jorge Amado. Por exemplo, você pode colocar assim, é um exemplo. O título do livro é Dona Flor e seus 2 maridos. Muitos motivos justificam a minha escolha por esta obra literária. Primeiro, por ser um dos romances mais populares de Jorge Amado. O que mais chamou a minha atenção foi a capa vermelha, diferente das outras. Essas informações são importantes serem colocadas na introdução, tá certo? Faça o corretor ver que você realmente leu o livro. O primeiro capítulo, no caso, o primeiro parágrafo, é muito marcante, a introdução, para você fazer a diferença dentro de um relatório de leitura. Bem, simples. Você já apresentou o livro, o autor, o gênero literário e justificou a sua escolha pelo livro. Agora vamos ao segundo passo, que é o desenvolvimento. Muito bem, o desenvolvimento. Já vimos a introdução e agora vamos para o desenvolvimento. Você já relatou o que leu, exatamente, informou os detalhes, tá certo? Isso vai acontecer aonde? No desenvolvimento.
Ou seja, no desenvolvimento você vai colocar o que leu exatamente, informando os detalhes que o autor enfatizou no livro. Isso é muito importante, você trazer esses detalhes do desenvolvimento. Continuando com o mesmo exemplo anterior, que foi a obra de Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado, você pode iniciar dizendo: a história se passa no interior da Bahia, ou seja, você vai ambientar, dizer onde ocorreu. E também os principais personagens, que são Dona Flor, Vadinho, e aí você vai relatando cada personagem do romance, trazendo cada personagem à tona. E como se entrelaçam as histórias? Bem, a obra fala que Dona Flor era uma mulher à frente de seu tempo. Essa mulher que fez questão de ter seu próprio trabalho e resolveu casar por amor. Você vai abordando as características dos personagens e fazendo a conexão entre eles. Ou seja, você vai apresentar os personagens, suas características, a importância deles e como termina a história. Isso é fundamental, o desfecho. Não esqueçam de trazer para o seu relatório de leitura como terminou a história. Finalmente, chegamos no terceiro parágrafo. Você vai colocar o quê? Muita atenção, bastante atenção. Você vai informar se essa leitura trouxe uma visão nova, explicar qual a relação entre a vida, no caso, a sua vida e a obra. Você vai trazer essa conexão. Você gostou do livro? Por quê? E nessa conexão, você vai dizer se identificou com algum personagem ou fato ocorrido. Explicar como isso se deu. Ou seja, o que essa leitura trouxe para você? Ela trouxe alguma reflexão? A leitura foi importante? A leitura marcou? A leitura, ela sempre deixa isso para o leitor. A leitura sempre ela cumpre essa função social de realmente trazer uma mensagem, trazer uma reflexão para o leitor. E falando em reflexão, qual é a reflexão importante que o livro deixou para a sua vida? O que você aprendeu? Então, agora é só você escolher a sua obra literária e começar o seu relatório de leitura. Boa sorte, bons estudos e uma ótima leitura. Olá, agora nós vamos falar um pouco sobre a resenha. A resenha apresenta dentro do projeto 4 partes, ou seja, ela é dividida em 4 partes. Veremos agora essas partes. Pois bem, na primeira parte, que podemos considerar a introdução, você deve apresentar o livro. Como apresentar o livro? Informando dados gerais, qual o título, qual o autor, de que forma essa obra foi escrita, quais as referências que você tem sobre ela e fazer uma pequena explanação, tá certo? Ainda na primeira parte, no caso que é a introdução, você vai descrever a organização do livro. Tem quantos capítulos?
Ele se divide em capítulos. Qual a extensão da obra? Há ilustrações? Faça seu leitor sentir que tem os livros nas mãos. Na segunda parte vem a descrição, que é o resumo do livro. E de que forma eu vou fazer essa segunda parte? Faça um resumo detalhado do livro. Descreva os personagens, o contexto em que passa a história, a época. Se o autor relatou qual ano, você informe que ano se passaram os fatos. Explique a importância dos personagens no desenvolvimento da história. E aí você vai detalhando, fazendo um resumo de tudo que leu, de forma coerente, que haja conexão entre os fatos. Lembre-se bem, a pessoa que vai ler a sua resenha entende toda a história, todo o enredo e contexto. Tá certo? Chegamos na terceira parte. Na terceira parte temos a avaliação crítica. É preciso que você mostre a sua opinião sobre o livro. A avaliação crítica. Você entendeu os principais pensamentos do autor? A leitura foi de fácil entendimento? E você compreendeu? Gostou? Quais são as críticas que você poderia fazer a essa obra? O que tornou a leitura agradável? Ou difícil? Ou não? As ideias do livro fazem sentido para você? Faça uma crítica sobre a obra dentro do contexto da leitura que você fez. É importante lembrar que você deve ser cortês na hora da sua crítica. Evite confronto direto. Vou falar novamente. É importante que você seja cortês. Não traga confronto direto na sua avaliação crítica. Por exemplo, você vai dizer, essa obra é sem pé e sem cabeça. O autor não sabe transmitir as ideias. Não coloque isso na sua resenha para você não ser penalizado no que diz respeito à pontuação. Tá certo? E finalmente chegamos na quarta parte, que essa quarta parte é a recomendação ou não da obra. Tanto você pode recomendar ou não. Então, você já leu, resumiu, já deu a sua opinião. Agora é hora de você fazer a sua recomendação. Dizer para qual público essa recomendação será útil. Não esqueça de falar a importância da obra para você. Resumindo, você vai direcionar para qual público você vai levar essa obra literária que você deu, tá certo? Qual a sua recomendação da obra? Espero que você tenha compreendido. Boa sorte, bons estudos e boa leitura.
Nesse momento, vocês terão os critérios de avaliação. Como essas avaliações são corrigidas? Como o relatório de leitura é corrigido? É avaliado. Como a resenha também é avaliada? Muita atenção. Eu vou apresentar os critérios, tá certo? Primeiro critério é a estética. Fundamental importância. Vamos avaliar o domínio da escrita, a forma que você escreveu, se respeitou os parágrafos, as margens da folha, se não existem rasuras, se a letra é legível. Tudo isso se refere à estética, o domínio da escrita e a organização do texto. Se a letra for cursiva, tudo bem. Você pode fazer a sua avaliação, a sua resenha, seu relatório com letra cursiva. Mas se você achar que a sua letra cursiva não for legível, você pode trazer a letra bastão, que é popularmente conhecida como letra de forma, tá certo? Contanto que você traga uma letra legível, identificação nas ideias, uma boa compreensão através da escrita. Evite rasuras na sua avaliação. Lembre-se dos parágrafos, as margens também bem feitas, os parágrafos alinhados. Evite ultrapassar a margem direita e esquerda. Assim você poderá melhorar a sua nota. E esse critério, ele vale de 0 a 2 pontos. O critério de avaliação estética. E o segundo critério, qual é? O segundo critério é a limitação ao tema. A limitação ao tema. Primeiro foi a estética, agora o segundo, a limitação ao tema. Ou seja, se você leu Dona Flor e seus dois maridos, você deverá contar a história de Dona Flor e seus dois maridos, tá certo? No caso, como se desenrola a história. Evitando assim colocar coisas que não aconteceram com você. Por exemplo, você vai trazer episódios daquele momento. Então, durante a sua resenha, você vai trazer, tá entendendo, fatos relacionados à obra literária, que haja conexão, que haja coerência e conexão, ou seja, se limitar ao tema, tá certo? Esse critério, ele vale de 0 a 3 pontos. Então, mostre que você leu, faça uma limitação ao tema de forma coerente. Muito bem, chegamos ao terceiro critério, e não menos importante. Esse critério, ele chama-se a fidedignidade. Os corretores irão avaliar se você respeitou a estrutura do relatório de leitura. E também vão avaliar se você respeitou todos os critérios da resenha. Serão muito bem observados esses critérios. Se você realmente fez uma introdução correta, um desenvolvimento, uma conclusão. Então, a fidedignidade é se você respeitou esses critérios, tá certo? Por exemplo, se você trouxe a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, trazendo com as suas próprias palavras. Isso é muito importante. A fidedignidade é você trazer os dados com as suas próprias palavras. Se você realmente apontou a crítica à obra de forma coesa e de forma embasada, tá certo? Então, tudo isso faz parte da fidedignidade. Esse critério, ele vale de 0 a 5 pontos. É a maior pontuação dentro de todos os critérios de avaliação. Fique atento. Tente realizar da melhor forma possível o seu relatório de leitura e sua resenha, para que você obtenha aprovação. Bons estudos, boa leitura. Ok?
Muito bem, fique atento. Nós já vimos como se faz um relatório de leitura, uma resenha, todas as instruções necessárias para que você obtenha uma aprovação. Vimos também os critérios de avaliação. Agora, assim como existem os critérios de aprovação, veremos também os critérios de reprovação. É aí que eu quero chamar a atenção de vocês, muita atenção. Nós vimos todo o processo de aprovação, mas existem casos que acarretam a uma reprovação. Então, muita atenção. O primeiro critério é uma avaliação em branco. Não escreveu, não colocou nada. Ou seja, avaliação em branco. Essa avaliação em branco, ela vai acarretar em uma nota 0. Outro critério, uma avaliação sem o mínimo de 20 linhas escritas. Mais um critério que também traz a reprovação. Então, nós já vimos a avaliação em branco, o critério de no mínimo 20 linhas. E outro critério valiosíssimo também é que muitas vezes nós vemos avaliação com trechos copiados de textos originais. Também acarreta a uma reprovação. E, finalmente, a avaliação com mensagens direcionadas à banca ou com denúncia. Ok? Evite esses critérios muito importantes. Relembrando os critérios valiosíssimos: a avaliação em branco, a avaliação sem o mínimo de 20 linhas escritas, a avaliação que apresente desenhos, ilustrações, avaliações com trechos copiados do texto original e avaliações com mensagens direcionadas à banca ou denúncia, nota 0, ok? Então, todo o processo, vocês viram como o projeto de remissão de pena pela leitura surgiu. Então, a partir daí, boa sorte, bons estudos, tudo de bom.